Em cada questão, uma resposta. Em cada desafio, um aprendizado. Em cada alma, a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Prezados amigos e amigas da nossa Meimei Rádio Web, que leva a mensagem espírita, a mensagem cristã de solidariedade e amor a todos os seus ouvintes, estamos de volta aqui com o nosso espaço informativo, esclarecedor, que é o Pense Nisso. Pense Nisso é um convite para que você pense, reflita sobre as questões aqui tratadas. Você tem toda a liberdade de concordar ou de discordar. Quem decide pela nossa vida somos nós mesmos. É a nossa consciência moral, acima de tudo, que deve prevalecer nas escolhas que fazemos diante da existência. Iniciamos o tema de hoje fazendo algumas questões. Primeiro, o que seríamos nós, caros companheiros, caras companheiras, sem a concepção da imortalidade? Que sentido teria nossa vida, a minha vida, a sua vida, e por que tanto empenho em viver? Se o nosso ser fosse inteiramente destruído com a morte, de que serviria tudo isso que nós fizemos, realizamos, construímos, aspiramos e sonhamos durante a nossa existência? O que seria de toda essa aspiração, esse ideal que nós alimentamos ao longo da nossa vida? Você já pensaram nas crianças que morrem em tenra idade? Nos primeiros anos de vida? E aquelas que nem chegam a nascer, que têm o início, o término da vida no ventre materno, que nem por isso deixaram de ser seres humanos, nem por isso deixaram de ser criadas por Deus. Com que objetivo? Para quê? E os muito jovens que sequer chegam a conhecer a vida porque desencarnam na flor da idade? No entanto, caros amigos, caras amigas, há quem diga que a vida não tem sentido, que na vida todos somos como folhas secas sopradas pelo vento, sem um destino e sem uma razão de crer, ou melhor, de ser. Certamente são pessoas desanimadas, que se frustraram a caminho de sua existência e estão buscando uma forma de justificar suas dificuldades para si mesmas, ou de justificar seus erros, seus abusos nesta existência. Então não querem que exista outra vida, não querem que a vida continue. Existem inclusive aquelas pessoas que se perderam no emaranhado de seus problemas, desconectaram-se com o mais íntimo de sua alma, que acabam mesmo por alguns instantes desvinculando-se do mundo no seu desespero de querer viver. Querer viver. Já pensaram sobre isso? Daqueles que nasceram nas piores condições de vida, jamais ouviram uma palavra de reconforto, de carinho, de amor, e que muito cedo acabam se entregando ao crime, à violência, sem saber realmente que existe outro modo de viver, sem conhecer o sentido da sua existência, sem se valorizar como pessoa humana, desprezando-se a si mesmo, entregando-se a toda sorte de experiência que acaba consumindo sua vida muito cedo ou destruindo muito cedo os seus sonhos. Certo dia, ao perguntar sobre a saúde de seu pai, então com cerca de 90 anos de idade,
um amigo nos contou um episódio que acabaram de acontecer em sua casa. Estavam reunidos os filhos com o pai, são vários filhos. E o pai, já bem idoso, a mãe já havia partido há algum tempo, quando saiu uma pequena discussão entre eles. Em meio da discussão, de repente, o velhinho se levantou e, para espanto de todos, disse aos filhos que não queria mais viver, que não se interessava mais pela vida, que não suportava mais ser esquecido ou menosprezado pelos próprios familiares. O velhinho parecia muito inquieto, muito revoltado. Imediatamente uma das filhas preparou ali um calmante para aquietá-lo, mas quando ela lhe ofereceu a bebida, ele olhou bem para ela, para a bebida, e imediatamente recuou, dizendo que não queria tomar aquilo, que aquilo podia ser um veneno, e ele se recusava a tomá-lo. Brincando com o pai, a filha lhe disse: "Mas o senhor não queria morrer?" A vida, meus caros, é muito preciosa para ser subestimada. É fácil falar da morte, é fácil falar que a vida não tem sentido, que nós estamos aqui num vale de lágrimas, que nós temos que realmente fazer o que nós queremos porque não existem leis superiores que governam a nossa existência. Isso para quem quer fugir realmente do sentido maior que o ser humano dá à existência. Na sua obra, Allan Kardec sempre lembra que nunca existiu um povo ateu. Daqueles povos mais antigos do mundo, antes mesmo das civilizações, quando havia as tribos que se distribuíam em vários lugares distantes, quase que incomunicáveis, sempre houve quem acreditasse na continuidade da vida após a morte. E é por isso que essas tribos, esses povos, tinham seus deuses, a sua religião, faziam seus cultos, ofereciam seus sacrifícios. Eles já tinham, sim, um sentido, já tinham a sensibilidade ligada ao plano espiritual. E por isso mesmo acreditavam que havia seres superiores. Isso nós podemos constatar, segundo pesquisas antropológicas, desde os tempos mais recuados da humanidade, desde o momento em que o homem pôde chamado realmente de homem, desde que ele construiu o primeiro túmulo, desde que começou a reverenciar seus mortos, homenageá-los, considerando que eles estavam vivendo do outro lado da vida. Isso nós encontramos na história. Não há como fugir da antropologia. Não há como fugir disso. Veja os índios do Brasil. Ouçam os depoimentos dos irmãos Vilas Boas. Isso nós podemos encontrar pelo Google, por exemplo, pelo YouTube. Vocês vão encontrar os depoimentos sobre a religião dos índios brasileiros. Allan Kardec, logo no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, afirma: todo homem experimenta a necessidade de viver, gozar, amar e ser feliz. Não é verdade? Pois continua Kardec: dizei àquele que sabe que vai morrer que ele ainda viverá mais, que a sua hora foi adiada. Dizer-lhe, sobretudo, que ele será mais feliz do que porventura tenha sido até agora. Seu coração se encherá de júbilo e muita alegria. A vida, meus irmãos, a vida. E comenta Kardec mais adiante: haverá alguma coisa mais desesperadora do que o pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, conhecimento adquirido com esforço, tudo despedaçado, tudo perdido? Para quê? Que necessidade haveria em nos melhorar e nos esforçar para vencer as más paixões?
e nos afadigar para enriquecer nossa cultura e nos devotar à causa do progresso, as boas causas que defendem os interesses da humanidade. Se hoje ou amanhã, segundo a crença materialista, nada disso valesse nada. Se assim fosse, conclui Kardec, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a dos animais. Porque os animais vivem inteiramente do presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem qualquer aspiração para o futuro. Pensaram nisso? Seu cãozinho, seu gatinho em casa, eles não sofrem tanto quanto você. Eles não têm aspiração nenhuma, não têm ideal, não têm crença. Mas, conclui Kardec, uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. A humanidade já viveu todo o tempo, tanto tempo, e todo esse tempo ela reverenciou a espiritualidade, seja de uma maneira ou de outra, seja numa religião ou na outra. Muita gente ainda pensa que são as pessoas menos cultas ou menos esclarecidas que mais acreditam na vida depois da morte. Mas nisso está um grande equívoco. Até porque muitos homens cultos, estudiosos, pesquisadores, cientistas, filósofos, em todas as épocas acreditaram na humanidade e na imortalidade. Veja, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, Platão, grande cientista, Galileu, Newton, os pais da ciência, e o próprio Einstein tinham sua crença em Deus e a continuidade da vida. Eis um caso interessante que passamos a narrar. Guernsey é uma ilha no Canal da Mancha, situada na costa da Normandia, que faz parte do mesmo nome, uma dependência da coroa britânica. É a segunda maior ilha do canal. Em 1864, ano do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, faleceu naquela ilha uma jovem chamada Émilie de Puton, que pertencia a uma família tradicional do lugar. Participaram dos funerais de Émilie o escritor francês Victor Hugo e seu filho François. Victor Hugo, vocês já ouviram falar, naturalmente, figura mundialmente conhecida. Para quem não sabe, é um dos mais notáveis autores das obras-primas da literatura universal. Algumas delas levadas ao cinema com muito sucesso, como Os Miseráveis, Notre-Dame de Paris, que no cinema foi o filme Corcunda de Notre-Dame. Na ocasião, Victor Hugo fez um comovente discurso à beira do túmulo da jovem, confirmando sua crença na imortalidade e na continuidade da vida. Referido discurso foi publicado por vários órgãos da imprensa europeia. Dele vamos destacar apenas um trecho onde o autor de Os Miseráveis, referindo-se à jovem Émilie, cujo corpo estava sendo sepultado, questionou por meio de sua linguagem poética. Vamos ver o que disse Victor Hugo. Diante da multidão, das pessoas que cercavam o túmulo na hora do sepultamento. Para onde ela foi? Para a sombra? Não. Nós é que estamos na sombra, disse Victor Hugo. Émilie de Puton foi procurar a serenidade suprema, complemento das existências inocentes. Ela se foi, mocidade para a eternidade, beleza para o ideal, esperança para a certeza, amor para o infinito, pérola para o oceano, espírito para Deus. Vai, alma, continuou Victor Hugo. O prodígio desta grande partida celeste, que chamam morte,
é que os que partem não se afastam. Ó vós, quem quer que sejais, que viste desaparecer num túmulo um ser querido, não vos julgueis quitados por ele. Está ao vosso lado, agora, mais do que nunca. A beleza da morte é a presença inexprimível de almas amadas, sorrindo aos nossos olhos em lágrimas. O ser chorado desapareceu, mas não partiu. Não percebemos mais o seu rosto suave. Os mortos são invisíveis, mas eles não estão ausentes, reforçou o escritor. No dia 27 de janeiro de 1865, o discurso de Victor Hugo foi lido na Sociedade Parisiense dos Espíritas, dando ensejo à manifestação do espírito de Émilie de Boutroux, que do mundo espiritual se encantou com a fala do escritor, dizendo através da mediunidade da senhora Coster o seguinte: ó minha mãe, minha irmã, minhas amigas, grande poeta, não choreis mais, ficai atentos, o murmúrio que acaricia os vossos ouvidos é o meu perfume da flor inclinada, é meu hálito. Misturo minha vossa grande vida para melhor penetrar vosso amor. Somos eternos, o que não teve começo não pode acabar. E o teu gênio, ó poeta, referindo certamente ao Victor Hugo, semelhante ao rio que corre para o mar, encherá a eternidade com poder que é a força e amor. Na longa história das ideias espiritualistas que se desenvolveram no Ocidente, no mundo ocidental, embora Jesus, que proclamou e deu prova concreta da imortalidade, tenha vivido há 2000 anos atrás somente o Espiritismo, cerca de 18 séculos depois de Jesus, retomou essa concepção de uma maneira clara, objetiva, para ensinar aos homens que a vida continua numa outra dimensão da existência. Certamente uma dimensão que nós não percebemos pelos nossos sentidos materiais. As religiões, mesmo aquelas que sempre se proclamaram cristãs, falaram da imortalidade de uma maneira superficial, vaga, incompreensível. Na verdade, para manter o seu domínio, as religiões passaram a ensinar aos seus seguidores que a vida depois da morte é um segredo que só a Deus pertence. Preste bem atenção nisso. Tanto assim que determinaram que qualquer tentativa de desvendar esse segredo seria taxada de blasfêmia contra Deus, o pior dos pecados, sujeito às mais terríveis condenações. Não foi por acaso que o grande movimento da Inquisição religiosa, criado e desencadeado pela Igreja, entre o século XII e século XVIII, levou para a fogueira em praça pública, sob aplauso da multidão e a maneira do famigerado circo romano, pessoas que diziam ter contato com espíritos ou receber revelações do mundo espiritual. Elas foram para a fogueira, foram queimadas vivas. Porque perceberam algo que a maioria não percebe, eram médiuns. Naquela época não existia a palavra médium. Foram taxados como bruxas, como bruxos. Pessoas que tinham parte com o diabo e por isso tinham essas percepções. Da mesma forma que Moisés, no seu tempo, conforme lemos no Deuteronômio 18, proibiu qualquer contato com o mundo espiritual, temendo pela sua insubordinação contra a sua liderança, a Igreja também baixou pesados decretos mandando para a fogueira pessoas de grande sensibilidade espiritual, que hoje seriam consideradas médiuns pelo Espiritismo. Desconhecia e reconhecia nelas uma ameaça à autoridade religiosa, principalmente a autoridade de Roma, Papa. Tratava-se de uma perseguição à heresia
dominados por Satanás, que pretende derrubar a autoridade da religião para instaurar o reino do mal sobre a terra. Absurdo. Não escapou dessa condenação nem mesmo a jovem camponesa de Dom Remy, na França, que foi levada à fogueira aos 19 anos de idade, porque ela dizia ouvir vozes do além, que lhe dava orientação. Joana, nome dessa jovem, foi cruelmente queimada na fogueira, exposta à curiosidade pública, no ano de 1431. E acreditem vocês, só 500 anos depois desse fato, a mesma igreja, reconhecendo a procedência divina das revelações que ela recebeu, a canonizou, dando-lhe o título de Santa Joana d'Arc. Procurem a biografia de Joana d'Arc. Vejam o que aconteceu de verdade. A doutrina espírita, que surgiu em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, veio pôr a verdade a limpo. Não para dizer tudo, pois a verdade é relativa ao nosso desenvolvimento moral e intelectual. A humanidade não sabe tudo. Por mais que ela saiba, ela deve saber uma pequena fração da realidade que envolve. Mas para dar início a um novo tempo, em que as verdades mais amplas da vida viriam se apresentando ao povo com clareza e simplicidade. A começar da simplicidade e da clareza dos ensinamentos de Jesus conforme o Evangelho. Por isso, caros amigos, caras amigas, o Espiritismo veio concretizar a promessa do próprio Jesus, que no seu tempo, reconhecendo a limitação dos seus seguidores, ou do seu povo, que era judeu, afirmou que mandaria um Consolador ao mundo, um outro Consolador, além dele, não só para reviver o que ele já havia ensinado em termos de doutrina moral, mas para dar continuidade aos seus ensinamentos, desvendando de uma vez por todas as realidades da vida espiritual, que naquele tempo nada se conhecia. Aliás, prezados, ninguém foi tão enfático quanto Jesus, ao se apresentar espiritualmente após sua morte na cruz, provando concretamente que a vida continua. Essas suas aparições se constituíram na última fase de sua missão na Terra, quando veio comprovar a imortalidade da alma que ensinara com tanta veemência. Paulo de Tarso se refere a isso. Paulo de Tarso fala muito detalhadamente sobre o que eles chamaram de ressurreição, que na verdade é o ressurgimento do espírito depois da morte. E Paulo chega a dizer que nós vivemos num mundo material e ressuscitamos num mundo espiritual. Ou vivemos num corpo material e ressuscitamos num corpo espiritual. Ou seja, ele antecipou o Espiritismo, que fala que nós temos um corpo material, mas também temos um corpo espiritual, que é o perispírito. Então veja Paulo de Tarso lá atrás, já percebendo a grandeza, a extensão e a profundidade dos ensinos de Jesus, já faz um comentário importante sobre isso, falando também sobre os dons espirituais, que nada mais são do que os dons mediúnicos. Falando sobre profecia, a profecia dos jovens, que nada mais são do que as predições, muitas vezes surgem quando menos se espera, se bem que a doutrina espírita não tem a pretensão de fazer predição de nada. Nós vivemos, procuramos interpretar a vida sob o ângulo da razão e da fé, confiando em nós mesmos, porque somos filhos de Deus, e na missão que nos foi designada para podermos, todos nós, e cada um de nós, fazer o melhor
nessa existência. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe, a você, seus familiares, seus amigos, e que nós estejamos novamente com o nosso Pense Nisso para trazer novas informações e novas considerações à luz da doutrina espírita. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção e até a próxima. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Queridos amigos, em sintonia com o plano maior, vamos realizar e vivenciar o nosso Evangelho no lar. Permitir que os nossos pensamentos se conectem a algo sublime para acolhermos os emissários de luz e amigos celestiais que vêm em nosso auxílio, trazendo a paz e o equilíbrio de que tanto necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Do livro Trevo de Ideias, Vontade e Destino. Tudo está matematicamente dosado nas formações da natureza. Entretanto, as leis divinas estabelecem que a vontade consciente da criatura tome os ingredientes do mundo com a possibilidade constante de tudo alterar, modificar, fazer e refazer, construir e reconstruir nas trilhas da existência. Nitroglicerina e matéria silicosa constituem a dinamite, capaz de efetuar depredações e arrasamentos, mas se o homem lhe controla as explosões, nela encontra valioso auxiliar de serviço. Ferro e carbono, habilmente conjugados, compõem o aço comum que tanto satisfaz na prática belicista, como atende na base da indústria ou na garantia da construção. Lama e detrito criam o charco. No entanto, se alguém lhe aplica drenagem conveniente, ei-lo que se converte em celeiro de pão. A laranjeira rústica estende pomos azedos, contudo, se recebe enxertia adequada, esparze larga cópia de frutos suculentos. Assim também o destino. Culpa e resgate somam dificuldade e dor. Mas se empregamos fé viva em nossa capacidade de realizar o melhor, aceitando o sofrimento por recurso de correção e aprimoramento, ainda mesmo na sombra do extremo infortúnio, podemos traçar o caminho da paz e acender a chama da elevação. Emmanuel. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, o nosso Criador,
a Jesus, médico de homens e de almas, e a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, por todas as bênçãos recebidas. Que a paz e a fraternidade seja emanada por toda a atmosfera terrestre como raios de luz através de nossas vibrações, nesse momento tão sublime de mentes conectadas pela vitória do bem. Fiquem todos com Jesus.